A galera tá entrando, que bacana. Oi, João, tá ouvindo? Aê, agora sim. Deu certo, Lu? Deu. Top, que bom. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Os comentários estão bem em cima de você. Pessoal, agora que a Jordana entrou aí, eu vou apresentá-la, né? Pra gente bater aquele papo. A ideia mesmo é a gente conversar, aproveitar esse Dia Mundial do Câncer, que vai acontecer amanhã, e conversar sobre algumas neoplasias. Hoje eu chamei a Jordana, especificamente tenho muito orgulho de tê-la aqui. A Jordana é médica, ela é formada pela Universidade Federal de Goiás, ela fez residência de cirurgia geral em São Paulo, e depois eu tive o prazer de ter a Jordana como minha contemporânea de residência de cirurgia oncológica. A especialização dela é na parte digestiva, por isso a importância de trazê-la aqui para conversar com a gente sobre câncer coloretal. Por que que a gente pegou câncer coloretal, né? Existem vários tumores, vários cânceres, e a ideia de fazer o câncer coloretal é justamente pela sua prevalência. Ele é um câncer muito comum na população de maneira geral. Ele é uma das principais causas de câncer. É o segundo nas mulheres e o terceiro nos homens, né? E quando a gente consegue pegar esse câncer no estágio inicial, a gente fala aí até de 95% de cura. E não é experiente das lives, né? E a ideia é realmente assim fazer uma coisa bem informal para a gente conseguir falar com pessoas leigas e conscientizar tanto a população geral, para as pessoas terem noção do que é o câncer, o que a gente pode fazer para mudar esse diagnóstico e ascender também nos governantes de maneira geral. Tudo que a gente precisa fomentar como política pública, né? Para tratamento. A gente, especificamente aqui em Brasília, a gente tem muita dificuldade de tratamento do paciente do SUS. É uma coisa que a gente não conseguia, não enfrentava tanto assim em Goiânia, né? Eu recebi algumas perguntas, eu vou deixar as perguntas ali para o final, porque algumas perguntas eu sei que você vai acabar falando aí ao longo da sua apresentação, dessa nossa conversa, né? Ó, o pessoal tá mandando aqui que tá ok, viu? Que tá te ouvindo bem pelo seu perfil. Ótimo. Você tá vendo aí as conversinhas subindo? Tô vendo. Então, beleza, o pessoal está conseguindo entrar. Então, assim, eu estava conversando com o pessoal falando que a ideia do câncer coloretal é realmente a gente saber que tem um câncer, que tem cura, que é 95% de cura quando a gente pega ali no estadio precoce, né? E eu queria, assim, começar de maneira geral essa nossa conversa para a gente falar com as pessoas o que são os principais fatores de risco, assim, para câncer coloretal. O que vem, assim, na sua cabeça que você acha que pode ser alterado, que pode ser modificado especificamente para o câncer coloretal? Na verdade você começou me apresentando, mas eu também posso te apresentar, porque nós nos convidamos, né? Então eu quero falar É aqui, verdade. não perder a oportunidade. A doutora Rayane, formada pela UNB, fez cirurgia geral pelo Agarram, né? O Hospital Regional da Asa Norte de Isso. Brasília. E também tenho muito orgulho, um prazer enorme de tê-la tido como colega na especialidade da cirurgia oncológica. E eu achei muito legal esse tema, né? A incidência é muito alta, se espera assim 2 milhões de pessoas houve 2 milhões de casos em 2020 e muitas mortes, né? Quase 1 milhão de mortes por causa disso. Então, apesar de no estágio 1, até 95% de chance de ficar curado, a maioria dos pacientes não são estágio 1, porque falta informação. E isso faz com que caia, né, a chance de cura quando a gente diagnostica mais adiante. Então, entrando aqui na parte de fatores de risco mesmo, eu acho que o primeiro mais importante que a gente tem que falar é a idade, né? Porque é a partir do. Existe um ponto de corte em que se propõe para a população geral que a gente vai fazer um screening. A partir dos 50 anos, deve-se começar as investigações.
45 anos pela sociedade, pela recomendação americana, e o restante do mundo, a sociedade europeia e japonesa, por exemplo, indicam a partir dos 50. Benefício de fazer a colonoscopia, e com isso eu vou diagnosticar mais, vou diagnosticar pólipos, com isso vou tratar para prevenir que um pólipo vire câncer e vou diagnosticar mais câncer numa fase passível de tratamento. Né? Não, era isso, assim, é só para... Não, pode mandando bala aí. Você falou do principal fator, de fato, a idade, mas tem outros fatores que a gente também consegue modificar. Que a idade é uma coisa, aí é inevitável, né? A gente inevitável, necessariamente... Inevitável também o sexo, né? Tá aumentando mulheres, mas porque as mulheres estão vivendo mais e porque está aumentando a população de mulheres no mundo. Então, acaba que também a gente vai estar diagnosticando mais mulheres. E também a questão de raça, né? Ela não interfere tanto assim como um fator importante na incidência, mas interfere na mortalidade, porque infelizmente o câncer coloretal ele reflete um quadro social, né? Países pobres, de baixa renda, a mortalidade é maior, mortalidade é maior em negros e mortalidade é maior também em homens, porque fazem o diagnóstico mais tardiamente. E teve até recente questão de idade, o ator lá do Pantera Negra, né? Ele era mais jovem e às vezes acontece de a gente ter casos em pacientes bem mais novos. Geralmente chegam com sintomas, mas o paciente que não está sentindo nada, que entra no screen da população geral, a gente costuma... A partir dos 50 anos. E outros fatores, né, que as síndromes genéticas, nesses casos os protocolos são especiais de investigação com bem mais novos, né, entre a polipose adenomatosa familiar, a síndrome de Lynch. Fora esses não modificáveis, aí começa hábitos de vida. Tabagismo, bebida alcoólica, o carnes, consumo de carnes, alto consumo de enlatados, carnes processadas, pouca fibra, pouca atividade física, obesidade, está aumentando muito, né? Os pacientes obesos que a gente opera. Ano passado, a gente teve muitos pacientes obesos e a impressão que eu tenho é que cada dia nós estamos operando pacientes mais obesos. Exatamente, assim, e são fatores modificáveis, né? Parte de dieta, por exemplo, é uma coisa que faz muita diferença. A gente percebe que a parte... As pessoas estão comendo cada vez mais coisas embutidas, presunto, bacon, defumados também, tem acontecido muito. Então, a alimentação pior. Você muito mais tranquilo você ir lá e comprar um presunto do que você rechear o seu sanduíche com algum outro tipo de coisa, mais leve, ou então até fazer uma carne. Então isso dá muito mais trabalho. Os alimentos embutidos, eles ficaram fáceis da gente conseguir consumir. Então, esse é um fator que pesa bastante, né? E por consequência, você comer mal, necessariamente ganho de peso. Perguntaram aqui. E aí é outro fator. Relação direta com a obesidade. Existe um papel da hiperinsulinemia que acontece, né? E a tolerância periférica à insulina, que acontece nas pessoas que têm um maior sobrepeso. E o ganho de peso em si é um fator de risco independente. Não é só o paciente que está acima do peso, é o paciente que está ganhando peso. Tanto é que a cirurgia bariátrica tem estudos que mostraram redução do risco após 5 anos de cirurgia bariátrica, que a pessoa emagreceu, estabilizou o peso, ele volta a ter um risco igual da população comum não obesa. Então, é muito importante a perda de peso, seja qual método que for para a pessoa que está acima do peso, como também uma forma de prevenção do câncer coloretal. Eu recebi uma pergunta nos stories mais cedo, mas isso foi só pode ser comigo. A pergunta é assim, ó.
Comer crepe no sábado à noite na barraquinha bomba pode estimular o câncer coloretal? Então, essa aí você pode responder, mas eu acho que é pra mim essa barraquinha bomba aí. Comer crepe no sábado à noite é bem minha cara mesmo. Esse é o povo que faz plantão comigo, tá me delirando. Cheio de arroz, um monte de comida amarela, macarrão, carne e nada de salada, que é a tal dieta do adenocarcinoma. Geralmente é o que o residente consegue comer, né? Salgado. E a gente tem que tentar ir melhorando o hábito. Tem que ser exceção, acho que essas refeições aí de meio desregradas e fora das recomendações tem que ser exceção, né? Nossa rotina todo dia, de segunda a sexta, não deve ser crepe recheado. E tem gente me delirando. Tem estudo que mostra que se você comer mais de 800 gramas de frutas por dia, isso é quase 1 quilo, né? 800 gramas de fruta, comparando com quem come menos de 200 gramas de fruta, mostrou efeito protetor. Redução de risco para quem come mais fruta, para quem ingere mais do que 10 gramas de fibra por dia e quem repõe cálcio, vitamina D, quem repõe vitamina B também. Tem gente estudando folato, tem gente estudando o uso de anti-inflamatórios, de AS, com tentativas de reduzir, mas por enquanto o que a gente tem aí mais benefício mesmo é o controle do peso e da dieta. Entendi. Aí já vem umas outras perguntas aqui, eu vou passando para frente desse nosso bate-papo, mas tem a ver com a pergunta que o pessoal está passando aí, gente. Eu tô tentando ir respondendo devagar aqui para a gente ir acertando aqui junto com o nosso script, né? As pessoas perguntaram que, além dos fatores de risco, quais são os testes, já que é uma doença silenciosa, quais são os testes que o paciente pode fazer para saber se ele tem câncer de cólon, né, o reto? O mais importante, o clássico, o mais completo é a colonoscopia, né? Inclusive, eu vi um estudo que mostra que o câncer do intestino antes era mais comum do lado esquerdo, ele está começando a ter um aumento da incidência do cólon direito nos países desenvolvidos, né? Muitas vezes porque o cólon esquerdo, a gente está conseguindo fazer a retsigmoidostomia, a retsigmoidoscopia, e a gente está diagnosticando e está tratando o pólipo antes que ele vire câncer, porém, muitas vezes, não fazendo um preparo direito de uma colonoscopia completa, se não avaliar o cólon direito, acaba que a gente ainda não conseguiu impactar tanto a neoplasia do colo direito quanto a gente já conseguiu do colo esquerdo, que era o mais comum, né? Então, exame endoscópico, exame que passa o aparelho, é ruim mesmo, faz um sucão doce, que é o manitol, e você fica lá evacuando e aquela limpeza intestinal, mas que é para poder o aparelho da câmera, que entra pelo canal anal, para o paciente sedado, entra e essa câmera vai olhar por dentro. E se tiver sujo, tem lugares que ele pode não conseguir acessar. Então, tem que ser um profissional capacitado, e quanto mais experiência desse profissional, melhor a qualidade do exame, além de ter feito o preparo, a dieta do exame direitinho. Você pode falar aí dos outros. Jordana, o pessoal tá falando que seu áudio está travando. Um beijo para a Nájila também. Gente, a Nájila é minha amiga do SAMU. Ela que me ajuda nessa parte da... A gente atendeu junto lá num CAIS, lá no Lonjão, no final da Anhanguera. Como é que era lá o nome, Nájila? Nem tô lembrando, foi meu primeiro emprego. E aí, melhorou? Maria Clara já disse que tá ok o áudio. O áudio tá ótimo, beleza, tá massa. E assim, a gente tava falando sobre colono, mas existem outros exames. A colono, apesar de ser o exame que a gente fala que é o padrão ouro, né? Ainda assim, a gente não consegue colono para todo mundo. Cândida de Moraes, a Nájila tá respondendo. Lá o povo era esfaqueado na rua e atravessava a rua. Não chamava nem SAMU.
Agora eu tô te ouvindo bem também, melhorou bastante. Então, assim, colonoscopia não é para todo mundo. Infelizmente, a gente não consegue dar esse tratamento de qualidade para todo mundo. Queria que você falasse um pouco mais sobre a coleta de exame de fezes, a pesquisa do sangue oculto nas fezes, do que a gente pode falar para o pessoal. Isso, tem um exame que é um pouco mais barato, mais acessível, que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Esse exame ele serve para procurar sangue que não aparece. Então, isso não é um exame para quem já está com sangramento, é um exame para quem está saudável e não está sentindo nada. E ele é um exame que pode ser adicionado e como uma estratégia, principalmente para os países pobres, em que não dispõe desse exame. De rotina, a gente não tem utilizado na nossa prática, porque, graças a Deus, a gente está aqui num centro urbano que tem muitas clínicas boas de endoscopia, está ficando mais acessível, os pacientes, os convênios cobrem, o SUS muitas vezes demora, mas é um exame que está previsto que seja realizado pelo SUS. Então, a gente não costuma perder um tempo pesquisando, mas às vezes o paciente faz no posto de saúde como uma forma de screening e acho que deve fazer, até para não ter o incômodo, né, que é pelo menos a cada 5 anos de uma colonoscopia normal, ou uma retoscopia normal, você não precisar ficar repetindo sempre, poder alternar entre um método e outro. Faz uma colonoscopia, daqui a alguns anos faz a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Mas não é um exame que eu tenho rotina de pedir, até porque geralmente os pacientes, quando já chegam pra gente, quando nos procuram, eles já estão sentindo alguma coisa. E aí faz mais sentido eu investigar com um exame que enxergue, possa fazer a biópsia também. Sim. E outra coisa, só para a gente poder comentar aqui, que vale bastante ressaltar. Muito comum, a realidade é um pouco diferente da gente estar trabalhando dentro de um centro específico de oncologia, como acontece dentro do Araújo hoje, mas vale ressaltar que muitos pacientes pedem, doutora, aí no exame, às vezes o paciente, como efeito de triagem mesmo, pede para pedir um marcador tumoral. O que você fala sobre isso, só para a gente poder esclarecer aqui para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Não existe um exame igual da próstata. Para cólon ainda não temos um PSA. Nós temos um exame que é um marcador tumoral, que é o CEA, que ele não é um exame sensível para diagnosticar pessoas. Ele é um exame que serve como um guia na decisão do tratamento e para acompanhamento de resposta ao tratamento quando a gente já tem o diagnóstico do câncer de cólon. Então, não tem um exame de sangue. O exame é a colonoscopia mesmo. Bacana. Legal a gente falar isso, porque muita gente pede, né? Como se fosse para ver se tem câncer, pede aí um marcador tumoral. E não é bem assim, não é igual a Juliana falou, não é igual próstata, que a gente acompanha ali o paciente com PSA também. É diferente. O câncer coloretal tem que ficar bem claro isso que a Juliana falou. A gente tem que fazer a procura, uma procura ativa nos pacientes a partir da idade e se tiver outros fatores de risco também. Fatores de risco, como a Juliana falou, além da idade, já tem uma história familiar de câncer forte. A gente tentar sempre que possível fazer a colonoscopia, né? E depois que o paciente faz o diagnóstico, ele chegou, estava com algum sintoma, ou então ali naquele momento do screening, procurando mesmo, fazendo seus exames anuais, encontrou um tumor. E aí ele viu que depois da biópsia que ele fez lá na colonoscopia, a biópsia veio positiva. E aí, quem que esse paciente vai procurar depois do diagnóstico? Quem que ele deve... Ele tem o diagnóstico de câncer, ele vai procurar quem agora? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado? Não, pode ficar à vontade. Olha, existem os médicos especialistas que têm que estudam mais essa parte, né? Que estudam tanto dos sintomas, a investigação. Tem os médicos clínicos, os gastroenterologistas, né? Eles não vão operar, mas muitas vezes eles vão orientar o diagnóstico, eles vão pesquisar e vão indicar o exame certo, fazer o estadiamento e encaminhar para um cirurgião. Esse cirurgião, quem é o cirurgião habilitado a operar
e dar realizar o tratamento, né? O cirurgião geral, ele tem formação na residência para abordagem na urgência, né? E o cirurgião especializado naquilo é o coloproctologista e o cirurgião oncológico, né? A nossa formação, ela não inclui doenças benignas, como o proctologista, que também trata outras doenças, não só câncer, mas trata só intestino, né? Nosso horizonte é um pouquinho maior, mas nós não só fazemos doença maligna. Então, acredito que uma pessoa que procure um bom coloprocto, um bom cirurgião oncológico que faça cirurgias de aparelho digestivo, ele está bem orientado na parte do tratamento cirúrgico e provavelmente, se ele precisar de uma quimioterapia, vai ser encaminhado para que seja acompanhado por um oncologista clínico, né? Tem muitos estudos. Gente, nos últimos anos, o tratamento de cólon, ele melhorou muito. A nossa expectativa de conseguir oferecer um tratamento com chance de cura para quem diagnostica no estágio inicial, ele é cada vez maior. E o conhecimento das medicações novas e do estudo das mutações, isso é uma área também de muita dedicação do oncologista clínico. Então, acho que a gente não pode abrir mão de ter um oncologista clínico bom, cuidando dos nossos pacientes, avaliando a necessidade da quimioterapia, qual o remédio certo, né, para continuar. E também o radioterapeuta para o tumor de reto, que é nos casos da parte finalzinha ali do intestino, o que está mais pertinho ali mesmo, embaixo, a gente tem indicação de radioterapia. Então, é importante ter esses 3 médicos aí bem presentes no tratamento do paciente. Não, isso é muito importante, porque o paciente às vezes tem o diagnóstico, às vezes ele vai fazer o exame de triagem com a pessoa ali, o médico da família, da saúde da família, o médico clínico que ele acompanha. Às vezes até um cardiologista pede o exame ali do paciente e acaba tendo a felicidade de encontrar um tumor em estágio precoce, né? Então o paciente fica perdido, e para onde que ele vai, o que ele vai procurar. E a cirurgia, assim, só entrando um pouquinho no nosso escopo aqui, falando de maneira geral, só para você explicar assim, rapidamente, como que é feita essa cirurgia, quais são as vias, quais são os meios, o que pode... Você pulou o tratamento, Rai. Nós estamos falando de lesão inicial, né? A gente não pode deixar de fora os endoscopistas. Porque se a gente conseguir identificar o pólipo, né, antes que vire maligno, e aquele tumor que seja inicial, que esteja dentro da mucosa, que não tenha se aprofundado, não tenha criado raiz, né, ele pode ser muitas vezes ressecado endoscopicamente. Então, eu acho que se a gente conseguisse diagnosticar nessa fase, que a gente vai aumentar o serviço aí para os colegas endoscopistas, seria bom para a sobrevida do doente. E aí, depois disso, se não for um caso elegível para ressecção endoscópica, aí nós vamos operar o tumor de intestino, nós vamos retirar aquela parte do intestino que está acometida do tumor, e pode ser por via aberta, né, ou por via laparoscópica, que é quando a gente faz pequenas incisões, introduz uma câmera dentro do abdômen e faz uma outra incisão para retirada da peça, mas uma incisão menor do que aquele corte convencional, né, no meio. Mas ambas as formas de cirurgia são oncologicamente adequadas, vão ter o mesmo benefício de cura quando realizadas por um médico bem habilitado, né? Ótimo. Nem lembrei do tumor super precoce, né? Mas tá bom. Ainda bem que você tá aí ligada. Então, assim, é importante a gente frisar que é feita cirurgia, né? Cirurgia pode ser minimamente invasiva, via laparoscópica, ou aquela aberta, que é o corte que a gente conhece convencional, mas sem alterar o prognóstico. Muda muito a recuperação, né? A recuperação de você fazer a cirurgia por vídeo, ela acaba sendo mais rápida, né? O paciente esteticamente também tem esse benefício da gente conseguir fazer
a cirurgia por via minimamente invasiva, né? E aí eu entrei, uma outra pergunta que chegou aqui na minha caixinha, não sei se para você chegou alguma coisa parecida, mas assim, a pergunta era assim, todo paciente que tem câncer de colo, né, de colo retal, ele vai precisar fazer quimioterapia? Então, a gente costuma tomar essa decisão depois que fez a cirurgia, né, do cólon. Se ele estava inicial, nós operamos, depois a gente vai avaliar com a ajuda do patologista, que vai dizer direitinho até onde o tumor estava infiltrando e decidir junto com o oncologista clínico a necessidade de fazer quimioterapia ou não. Tem que ter benefício, né? Nos estágios iniciais não é comprovado benefício de fazer quimioterapia. Então, a quimioterapia ela é indicada para os tumores que estão ali em estádio 2B de alto risco e todos os estádios 3 e 4. E esse estádio ele é dado com a peça cirúrgica, né? Isso no caso de cólon. Já no caso do reto, o reto geralmente se faz a quimioterapia neoadjuvante quando a gente diagnostica ele que não esteja tão precoce que dê para tirar por endoscopia, né? Acaba que depois disso a gente acaba indicando quimio e radioterapia neoadjuvante. Então é sempre muito importante que a equipe multidisciplinar, né, a gente ter o oncologista clínico dando a opinião também, avaliando junto com o patologista a indicação de fazer a quimioterapia. Nem sempre vai ter benefício, tem casos que a gente opta por não fazer, e sem prejuízo. Isso, então, basicamente a gente vai fazer para aqueles que já não estão tão inicialmente, não tem outra coisa de risco, né? Deixa eu ver o que mais chegou aqui na minha caixinha para perguntar. Ah, tá, tem uma pergunta aqui. A pessoa está perguntando, a equipe da oncologia clínica, que é a equipe que prescreve a parte da quimioterapia. E, assim, vale lembrar que para cada câncer a gente tem medicações específicas, né? A gente fala quimioterapia de maneira geral, mas quimioterapia são vários remédios que no final ela vai servir para um tipo específico de câncer. Então, deu para ouvir aí, provou aqui. E então, assim, específico para cada doença, não necessariamente aquilo que você ouviu ou leu sobre o imunomodulador vai servir para pacientes com câncer coloretal. Isso é específico para cada tipo de tumor. Outra pergunta aqui, Jordana, que apareceu para a gente, é perguntando da bolsinha de colostomia. Se ela está ligada ou não ao fato de ter problemas com... que a bolsa de colostomia ela é com o fato do paciente ter problemas com câncer avançado. Assim. Então, se usa a bolsinha de colostomia com paciente com câncer avançado. Eu acho que foi mais ou menos isso que você perguntou. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre colostomia, sobre as bolsinhas, né, as derivações, porque a população está envelhecendo, a gente vai começar a diagnosticar cada vez mais câncer e a gente vai poder propor mais cirurgias, às vezes, que vão ser mutiladoras nesse aspecto do reto, né? E muitos pacientes vão poder ficar com colostomia e outras derivações. E a colostomia ela pode interferir na qualidade de vida, mas a gente tem que fazer uma educação, um movimento de desmistificação, de tirar aquele mal-estar, o estigma, que seja uma coisa mais normal, né? Que a gente consiga oferecer os cuidados de um enfermeiro estomatoterapeuta, que é o enfermeiro que entende direitinho da colostomia, que consegue fazer toda essa orientação da adaptação da bolsinha. Não são todos os casos que ficam com colostomia, mas ele é uma possibilidade, né? Sempre nos nossos termos de consentimento, a gente tem que falar que pode acontecer do paciente precisar, ou de forma planejada, que é o ideal, que isso seja conversado antes, e explicado, e marcado onde vai ser, ou às vezes por alguma complicação, ter que fazer uma colostomia que não estava
inicialmente programada, né? Mas isso a gente tem que envolver também a enfermeira da estomatoterapia e a sociedade começar a aceitar isso de uma forma mais natural, né? Aqui tem muitas enfermeiras que trabalham com a gente, aqui estão na live com a gente, falando sobre essa parte do cuidado, né? E são diferenciadas, de verdade, assim. Faz toda a diferença na parte do tratamento do paciente. Saber indicar a bolsinha, saber que aquela bolsa não está bem adaptada. E realmente prejudica um pouco, de maneira até razoável, dependendo da aceitação do paciente, o uso da ostomia. Na enfermaria a gente vê muito isso, né? Às vezes a bolsa não adapta, não cola, o paciente também não se adapta a bolsas, a gente tem vazamentos. E tudo isso muito bem resolvido quando as enfermeiras detectam e já acionam, a gente consegue fazer uma adaptação bem melhor do paciente e da família, né? Porque a família acaba participando bastante desse cuidado. Outra pergunta que apareceu aqui pra gente. Pessoas que têm a tendência a ter o intestino mais preso, elas devem se preocupar mais com esse tipo de câncer? Eu vou ter uma pergunta aqui sobre os sintomas iniciais. Eu vou passar para você responder também para eu não ficar só falando sozinha. Aí eu devolvo para você. Fala aí dos sintomas. O ideal é a gente pegar o caso sem sintoma, porque é mais chance de estar inicial, né? Mas quem que deve começar a procurar fora do rastreamento aí, porque está sentindo alguma coisa? Então, assim, a ideia é exatamente a gente não ter sintoma. Então, a gente conseguir fazer, já que a gente está falando aí do Dia Mundial do Câncer, para a gente fazer essas lembranças de modificação, que é lembrar que é um tumor que é absolutamente resolvível quando a gente, e curável quando a gente pega num estadio precoce. Mas quando a pessoa já está com sintomas, os sintomas em geral estão relacionados à localização do tumor. Se o tumor está ali no cólon direito, geralmente o paciente evolui muito com sangramento, ele começa, às vezes, pode ter algum tipo de massa, palpa alguma coisa ali dentro do abdômen, ele sente uma massa dentro do abdômen. Né? Um caroço. E então esse é o que a gente acaba vendo mais. O câncer, quando ele fica ali do lado direito do intestino, é muito raro quando a gente tem sinais de obstrução, que é quando você para de fazer cocô. Então, neste caso, quando o tumor está do lado direito ali do abdômen e você para de fazer cocô, esse é um estadio que a gente fala que dentro do cólon ali direito é um dos mais avançados, né, do lado direito do abdômen. E dos tumores ali do lado esquerdo, essas são tumores que a gente tem, às vezes, até um diagnóstico um pouco mais precoce. Tem sinal de obstrução, então a pessoa começa a ter dificuldade para evacuar. Geralmente era um intestino que funcionava muito bem, ele começa a evacuar com uma certa dificuldade, começa a evacuar em bolinhas, né? Ou em fita, muda o formato. E quanto mais vai crescendo ali na parte dentro do intestino, o paciente começa a ter as fezes com um formato mais fino, que termo médico para isso aí, só explicando, são fezes assim com aquele aspecto de fita, em fita, né? Que ela sai fininha e ela sai ali dentro do intestino. Então o paciente vai obstruindo a luz, a parte interna do intestino, e aí ele começa a ter dificuldades para conseguir evacuar. Começa demorando a evacuar e depois evolui para essas fezes em fita. Pode sim ter sangramento, assim como tem no cólon direito, mas geralmente o sangue ele é mais vivo, diferente do cólon do lado direito, que ele pode ter mais a parte de sangramento um pouco mais digerido, mas pode sim ter sangue vivo. E no cólon esquerdo tem o sangue vivo. Às vezes o paciente vai evacuar e ele fica pingando sangue ali dentro do vaso. Então muita gente confunde esse sangramento aí com hemorroida. E a pessoa às vezes vai procurar o profissional não examina a região do ânus, não examina a região do bumbum, do reto, não olha. E às vezes o paciente está ali com um tumor visual, palpável, e não consegue fazer o diagnóstico porque fica recebendo
uma informação de que aquilo ali é hemorroida e não vai procurar ajuda. Então, ali do lado direito, basicamente, sangramento e massa abdominal ali, pode ter sinais de obstruções, mas já no colo esquerdo, além da massa, o sangramento mais vivo, a gente pode ter também sintomas obstrutivos mais precoces, por conta das fezes já estarem formadas. Então, de maneira geral, isso. Sangramento. Tem outros sintomas que podem acontecer também, que aí incluem que são bastante inespecíficos, elas valem para qualquer tipo de tumor. Então, aí tem perda ponderal, que é perda de peso, pode ter dor abdominal, difusa, inespecífica também. Acho que basicamente isso. Alguma outra coisa que você esteja lembrando aí? Acho que é isso mesmo. Aí alguém perguntou se desde cedo tem que tomar precauções. Então, como a gente tinha falado lá, se eu tenho casos de câncer coloretal na família, ou casos que tenham tido diagnóstico da síndrome de Lynch, que pode estar associado a outros tumores, né? Endométrio, pâncreas, ovário, então vários outros tumores. E tem muito câncer na minha família. O ideal é procurar um geneticista, fazer o diagnóstico da síndrome genética, mas mesmo quando não é possível, a presença de vários casos na família orienta que a gente deve começar a procurar câncer em pessoas mais novas, 10 anos antes do parente que teve câncer, que foi coloretal só de intestino, né? E naqueles casos que tem uma forte característica de síndrome genética, até antes, né? 16 anos, 18 anos, e porque tem os protocolos específicos para cada síndrome, né? Polipose adenomatosa familiar. Mas lembrando que as síndromes, de forma geral, elas respondem, a maioria dos casos são esporádicos, assim, às vezes tem uma ou outra pessoa na família que já teve e não caracterizou a síndrome, e temos que ficar de olho, né? Essas pequenas alterações de sintomas podem indicar a necessidade de fazer o exame mais precoce. João, mais uma pergunta aqui, são duas que a gente ainda tem, da Kaylee, nossa querida, nossa protetora. Ela perguntou pra gente aqui qual o intervalo que a pessoa que tem câncer na família tem que fazer o exame da colonoscopia. Então, quem tem uma síndrome diagnosticada, esse intervalo é em torno de 1 a 2 anos para, por exemplo, a síndrome de Lynch. E para a polipose adenomatosa pode ser até menos tempo, depende muito do achado. Se eu encontrei muitos pólipos no intestino, retirei esses pólipos e algum veio com aspecto mais suspeito, aí a gente tem que fazer um novo exame mais precoce, tanto para ver se não sobrou nenhum pólipo para trás, né? Quanto muitas vezes para fazer uma ressecção mais profunda de algum pólipo que tenha vindo com um aspecto mais agressivo. Mas no paciente saudável, que não tem uma síndrome genética diagnosticada, que tem assim, um avô teve um câncer, um tio teve um câncer, que não é parente de primeiro grau, vale a recomendação que vai para todo mundo, colonoscopia normal. Ela fica válida ali em torno de 5 anos, se ela tiver sido bem feita, 5 a 10 anos. Não é errado esperar até 10 anos para repetir. Principalmente se o paciente estiver bem e não estiver sentindo nada, né? Então, a pessoa que não tem uma síndrome, em torno de 10 anos. Quem tem síndrome vai 1 a 2 anos e às vezes bem até menos. Certo. Tem outra pergunta aqui que é bem importante, que dava outra live aqui, mas só para a gente finalizar, acho que pode ser nossa última pergunta, nosso tempo está acabando também. Sexo anal pode ser um fator para câncer de cólon? Não. Sexo anal ele é considerado fator de risco para câncer do canal anal, porque ele tem relação com a transmissão do HPV, que é um vírus que causa uma mutação nas células e ele promove o câncer, né? E é um outro tipo de câncer, é um tipo diferente, mas que acomete o canal anal, é um câncer mais externo, ele não é dentro do intestino, né? Ele é mais ali de fora mesmo, na região que tem a penetração.
e onde pode ter a disseminação ali do vírus, né? O acometimento pelo HPV, mas não tem nenhum estudo que esse vírus possa subir pelo intestino. O vírus não sobe pelo intestino. O que a gente tem de evidência é ali o câncer local mesmo. Canal anal, boa. Canal. Só a última perguntinha aqui, acho que surgiu aqui de última hora, é de uma pessoa muito querida também, a mãe de uma amiga. Ela perguntou assim, qual que é a relação do intestino preso, a presença de hemorroidas e o câncer de cólon? Dá uma resumida aí que nós estamos em cima do nosso Às vezes eu acho que reflete muito o hábito de vida de forma geral de uma pessoa. Não que a hemorroida ela vai favorecer câncer, mas muitas vezes a hemorroida está relacionada a uma pessoa que faz uma dieta ruim, bebe pouca água, pouca fibra, que fica muito tempo sentado, e ficar muito tempo sentado está lá dentro dos fatores de risco para câncer. Também tem gente tentando provar que isso seja um fator independente, mas está lá entre os fatores, ficar muito tempo sentado. E o próprio sedentarismo, né? Fazer uma atividade física regular melhora o funcionamento intestinal, melhora a motilidade e com isso o paciente geralmente não vai ter hemorroidas e não vai ser tão sintomático. Então, a obesidade, que é um fator de risco para hemorroidas, que também é um fator de risco para câncer, né? Então, a hemorroida ela não causa câncer, mas geralmente o paciente que tem hemorroidas, ele também vai ter fatores para câncer. Em comum, isso. Pessoal, tem muita pergunta aqui, algumas outras acho que a gente não vai conseguir falar. A gente pode responder isso depois, né, Jo? A gente deixa a caixinha de perguntas, a gente responde o que vocês mandarem pra gente de direct, nos stories também. A gente não vai conseguir falar com todo mundo hoje, tem bastante pergunta, mas a gente continua respondendo aqui pelo direct. Eu quero muito agradecer a presença de vocês todos. Eu estou muito feliz, assim, a gente passa vergonha, só responder rapidinho aqui. Perguntou sobre câncer de próstata. Eu não vou entrar mais nesse aspecto da síndrome genética, mas a irradiação pélvica entra como um fator de risco. Então, às vezes a pessoa teve um câncer de próstata, tratou com a radioterapia ou câncer de colo uterino, que também recebe radioterapia na pelve, também é fator de risco para reto. E a hormonioterapia, que é utilizada, na verdade, o agente antiandrogênico do câncer de próstata, ele está sendo estudado também como fator de risco para câncer coloretal. Então, entrei como um fator a mais. Acho que a gente deixou de falar das doenças inflamatórias intestinais e alguma outra coisa assim, mas menos comum, muita coisa. Só isso. Pessoal, muito obrigada. Jo, obrigada pela presença. Fico muito feliz em te ver. Como sempre, né? Nós somos amigas. A gente viveu muito intensamente esses 3 anos e que bom que a gente pode ainda continuar a nossa parceria, mesmo que à distância, né? Jordana, você quer deixar aí seu contato, algum lugar que você atenda, alguma coisa que o pessoal possa entrar em contato, marcar consulta, enfim, para você aí? Tem no meu Instagram, tá tudo direitinho lá. Só quero deixar a mesma mensagem para todo mundo de que o câncer ele ainda é muito ruim e às vezes parece que é uma sentença, né? E para alguns pacientes realmente é. A gente tem que entender que é um assunto delicado, é uma palavra forte ainda, é uma palavra que carrega um sentimento de um medo e uma possibilidade, né, de morte que fica muito mais assim, parece que está a qualquer momento, que está rondando, né? E o medo de, mesmo quando trata a doença, voltar. Então, assim, a gente tem que entender que ainda é assim, nós ainda temos cânceres com muita mortalidade, mas isso pode mudar, isso vai melhorar a partir do momento que a gente entender, que a gente conversar sobre isso, orientar a sociedade, né? Porque essa desigualdade, ela é visível, país desenvolvido, pessoas com maior renda e até raça, né? Influenciando aí na sobrevivência. A gente tem que falar, a gente tem que lutar, porque pode ser melhor e pode ser que daqui um tempo a gente vai falar disso com menos melindres, né? Que vai ser menos ruim.
E acho que a gente tem que fazer essa orientação, porque vai melhorar. Se Deus quiser, as E coisas vão melhorar. conversando melhor, né? A gente consegue com informação correta, um tratamento bom, com pessoas nos acolhendo, eu acho que muda, assim. A gente tem que conversar pelo assunto, assim. Então, Jó, obrigada. Pessoal, obrigada pela presença. E aí, ao longo da semana, a gente continua postando bastante coisa, né, sobre câncer. Eu vou seguindo um pouco mais a minha área, mas vou mantendo aí contato, informando vocês sobre a Jordana também. Um grande abraço, pessoal. Muito Fiquem obrigada com Deus. também, Rai. Te amo, Até amanhã, saudades. viu? Demais. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, Obrigada a tchau. todos.